Então, tem um amigo nosso, é o Maurílio, né? O Maurílio, lá de Goiânia. Ele tem um podcast lá em Goiânia. Ele tá querendo fazer um estúdio aqui em São Paulo para gravar algumas coisas aqui em São Paulo. Aí ele falou se isso... Até hoje ele mandou um WhatsApp. Se der certo esse tipo de coisa, ele estava querendo trazer as meninas e outras testemunhas do caso Varginha para fazer uma cariação junto aqui em São Paulo. Ele queria até que eu participasse. Então, se isso acontecer também, é uma chance de vocês trazer pessoalmente. Na física. Na física também, aqui as meninas. Sempre mais que legal. é muito mais legal, né? Que você tá olhando olho no olho, assim. Das meninas, né? É que elas estão em Varginha agora ou não? Já mudaram? Não, estão em Varginha. Elas moram lá em até Varginha. hoje. Elas tinham uma loja de suco lá em Varginha. Eu sempre que ia lá, a gente ia lá tomar um suco, bater um papinho, né? E o suco bom, meu, que elas faziam. Só que suco elas verde. Suco Allen, né? Mas era muito bom. Elas faziam um suquinho ali da hora. Da hora. E aí, só que ela, por questões familiares, tudo, elas não estavam falando. Aí agora elas resolveram, assim, tipo, sair da casinha, né? Então, não, agora vamos abraçar esse negócio. As maiores prejudicadas do caso foram elas. Porque nunca ganharam nada com isso. Assim, deve ter ganhado alguma graninha. Uma zoada também. Alguma televisão que vem e dá um cachezinho, tá? Eu mesmo recebi uma vez que teve aquela televisão japonesa, não foi? Que entrevistou elas também, me entrevistou. Ganhei lá um cachê, cara dela, pagaram a viagem. Então esse tipo de coisa ganha. Dependendo da televisão, quando a televisão é grande. Mas se é um programa jornalístico ali desses que vai... Local e tudo mais, não dão nada. Então, elas nunca fizeram um livro, nunca fizeram nada e nunca exploraram a história. Na verdade, perderam, né? Porque receberam a proposta da tentativa de suborno daqueles homens de preto, que era grana, cara. Era grana. E aí elas não aceitaram, né? Resolveram manter a verdade e aí os caras não querem, então não quer. Porque eles dariam dinheiro se elas desmentissem o fato. Então eu até tô pensando em fazer uma vaquinha para ver se a gente compra o terreno, que o terreno tá intocado lá ainda. Se comprasse esse terreno, daria para fazer ali pelo menos um ponto de turismo, onde elas poderiam colocar alguma lojinha, até do suco Allen lá. Suco verde. E fazer alguma estátua, alguma coisa. Mas se fosse... Não, mas já tem estátua. Se fosse nos Estados Unidos, já tem uma Disneylândia lá já, de coisa em Não, mas lá tem, que eu sei que tem uma caixa d'água lá. Tem, mas aí... Tem umas coisas, tem uns enfeites. Mas eles não exploraram adequadamente e turisticamente o fato. Não, como os americanos fazem. O que a gente percebe em Varginha é que eles fizeram o Museu do ET, que é redondo, parece um disco também. Só que aquilo ali, durante muitas gestões políticas, foi apenas uma mina de dinheiro. Porque eles arrumavam, deixavam deteriorar, aí arrumavam mais verba para tentar arrumar, e arrumava, e deteriorava, aí mais verba, então, e nunca ia para frente aquele negócio. Parece que agora o Departamento de Cultura está lá, nessa parte. Mas o que aconteceu? Passou-se tanto tempo que Varginha acabou perdendo o time das coisas relativas ao caso. Então, quem que tem as coisas do caso atualmente? Sou eu, um ou outro ufólogo daquela época que guardou as coisas, né? Eu tenho um matinho onde o ET ficou em cima. Caramba. Entendeu? Tem um matinho onde o ET estava ali em cima. Tem os jornais da época, tem um monte de coisa que num museu seria legal de expor. Muito. Seria muito legal, né, para resgatar. Então, assim, eu falei, né, para Liliane e para Valquíria, se a gente conseguir fazer a vaquinha, comprar o terreno, a gente joga na mão delas, até bota uma estrutura para elas administrarem e ganhar dinheiro. Né, fazer um negocinho delas ali, porque as pessoas vão para lá para tirar uma foto e tal, e para conhecer as meninas, que hoje já são adultas, que tiveram ali. Elas tinham quantos anos na época? Mais ou menos, mesmo que você não acerte. Devia ser uns 12, 14. Elas já tinham noção do que estavam vendo. 12, 14, a outra era a mais velha. Devia ter o quê? Uns 18, 20, não sei. A Kátia era a mais velha. E as duas irmãs, eu acho que 2 anos de diferença entre a Liliane e a Valquíria. A Valquíria é a mais nova
e a Liliane é a mais velha. Mas era novinha, era duas menininhas. Mas se fosse nos Estados Unidos, já ia ter boneca, camiseta, montanha-russa do Alien, já ia ter tudo. E que nem eu falei pra elas, vocês são o show à parte. As pessoas vão querer ir lá pra tirar foto com vocês. Sim. Porque vocês foram a testemunha da criatura, né? as estrelas, que ficaram apagadas esse tempo todo e agora fizeram lá o canal, né? Pra aparecer. Durante a minha live eu falei assim, pessoal, elas estavam com 538 inscritos só. Falei, ó, antes de acabar essa live tem que bater 1000, tem que passar de 1000. Bateu. E aí depois, nos dias subsequentes, passou de 3000 Olha que legal. inscritos. Foi assim, ascendente. Então o pessoal viu a sinceridade no depoimento delas, né? É um depoimento que eu boto a minha mão no fogo, das duas. A Kátia, que é a mais velha, ela mudou um pouquinho o discurso. Eu não sei qual a influência. Qualquer hora eu vou trazer até ela numa live no canal Enigmas e Mistério para entender melhor qual que foi essa mudança de postura, porque ela falava que a criatura tinha calombinho. E depois teve um certo momento aí que ela falou que o negócio era buraco. Em vez de calombo para fora, era um buraco para dentro. Côncavo e convexo. E assim, eu tenho uma prova da época que é um desenho que o ex-marido dela fez. Então é assim, tava fresquinho ali, com a descrição de que ela viu. E o que tem no desenho é calombo e não buraco. Então eu não entendi até hoje se ela se equivocou, ou sei lá, na hora que tava dando depoimento ali, falou besteira, no nervoso, entendeu? Porque essas meninas eram do interior de Minas. Então elas tinham muito, assim, eram muito humildes. E às vezes tinha vergonha, né? De falar pra câmera, não tá acostumado a esse tipo de coisa. E o assédio da imprensa na época foi muito grande. Não só a imprensa brasileira, mas também mundial. Eu tenho, por exemplo, revistas que entrevistaram elas, umas coisas do Japão, do México, do Chile, da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Itália. Olha, vai vendo. E a história que passou lá no Discovery, que veio um avião militar americano e levou os ETs, essa a história? Essa é real. Essa é a história. Real. Né? Não, mas ela é real. Não, sim. Mas essa história é o que aconteceu, então, segundo os seus relatos e documentos. Não, então, eu vou te dar o nome da pessoa que o ano passado confirmou essa história. Sim. Nada mais, nada menos do que o ex-controlador de voo, Marcos Feres. Você conseguir trazer ele aqui, eu quero ouvir no dia que eu quero ouvir dele a história. O Edu? Marcos Feres. Marcos Feres. Ele tem Facebook e tudo. Ele era o cara que ex-controlador de voo que levou o ET de Varginha. Esse que estava trazendo aqui. Na verdade, ele estava em 2021 num canal aéreo, ele participou de uma live. Aí o aéreo do... Acho que é canal aéreo. Canal aéreo. E aí o apresentador, ele estava com vários ali controladores, falou assim, Globoplay lá. Agora me conta, um caso envolvendo OVNI. E aí cada um foi contando. Aí quando chegou na vez do Marcos Feres, ele falou, vou contar, lembra do caso Varginha? Aí eu, lembro e tal. Então, vou contar um negócio que aconteceu comigo. Aí ele contou que estava na operação, ali fazendo a operação, né, de controlador de tráfego aéreo, quando de repente percebe que entra uma aeronave da USAF, um C-17, adentrando. E aí, que é o USAF? O USAF é a Força Aérea Norte-Americana. Aí, o que acontece? Ele olhou para ver se tinha o AVOEM. O que é AVOEM? É uma autorização para a entrada de aeronaves militares dentro do espaço aéreo de outro país, brasileiro. Isso, acho que é 72 horas, tem que ser expedido esse AVOEM, para depois, depois de 72 horas o avião entrar e tá tudo ok. Agora, se entrar sem AVOEM, você pode entender que está sendo invadido por uma aeronave militar com intenções escusas aí. Ele pode dar uma guerra ou ter alguma coisa assim. É um aviãozão grandão esse C-17. Cabe 77 toneladas dentro dele, só para você ter uma ideia. É grande, caberia uma nave mais os cachorrinhos dos ETs que a gente sabe que foi ali. E aí o que aconteceu? Para onde que era o destino desse avião da USAF? Antes que ele obtivesse um AVOEM, não tinha aquilo,
O chefe do Marcos Feres entra na operação e fala: Marcos, tá entrando um avião aí norte-americano da USAF, deixa passar. Ô, mas chefe, não tem a Voem. Não, fica tranquilo, depois a gente arruma esse negócio. Ó, a rota dele tá indo para Campinas. E de lá tem 2 helicópteros já esperando que vai levar essa galera para Varginha. Isso no dia 20 de janeiro de 96. Por isso que eu estou te falando, os americanos já estavam na bota do caso Varginha bem antes. Quando eles atingiram esse objeto voador não identificado, eles já vieram direto para cá. Atingiram no dia 19, caiu, no dia 20 eles já estavam aqui com toda a operação. E o Avoen depois fizeram, nunca veio. Segundo o Marcos Feres, né? Então ele conta essa história. Um acerto. Ele conta essa história. Teve um outro militar, o Pedro Daum, que a gente conversou com ele, da Força Aérea, ele trabalhou também, ele contou de uns voos logísticos que foram feitos no dia 20, 21 e 22 de janeiro de 96 para Varginha, Campinas, um monte de coisa ali. E ele sabe de muita coisa. Ele me contou uma parte que ele falou, tem outra parte que não autorizo publicar nem nada, porque aí vai complicar, eu não tenho autorização dos outros militares envolvidos nesse negócio. E aí vai ficar muito restrita a informação, vai ser possível identificar quem que forneceu, quem que falou. Então aí ele passou todas as informações, deu até o prefixo da aeronave, o que que era, o que que não era. Então, de fato, o acompanhamento militar norte-americano foi bem forte no Brasil, o acobertamento. E na parte de Campinas, eles também ficaram marcando bem forte aquilo lá. Todo o povo foi ameaçado e foi silenciado. Alguns que eram terceirizados posteriormente foram dispensados com um bônus pecuniário para ficar quieto. Tá, a gente chegou a conversar com alguns desses. E houve um negócio sui generis que aconteceu lá na Unicamp, quando as criaturas foram para lá, que o Badam Palhares, na equipe médica da doutora Fátima, lá no departamento dela, resolveram aí fazer as criaturas ficavam no IFCH lá. E aí resolveram fazer o hemograma da criatura viva. Tinha uma viva e uma morta. Foi feita a necrópsia na morta e a viva foi feito alguns testes. Quando levaram o sangue dessa criatura para colocar nas máquinas de hemograma, o sangue, que parecia uma Coca-Cola, ele coagulou dentro da mangueirinha sem que chegasse no sensor. Não deu tempo de fazer o hemograma. Aí o que eles resolveram? O que aconteceu? Não, vamos tentar de novo. Pega a outra máquina de hemograma e vamos lá. E essas máquinas eram utilizadas pela população ali de Campinas, né? Porque tem o Hospital das Clínicas e é ali que eles fazem o hemograma, né? No dia a dia ali. Aí pegaram outra máquina, tentaram enfiar o sangue lá de novo, coagulou de novo, estragou, deu PT nas duas máquinas. Aí tiveram que usar uma outra máquina de hemograma portátil menor de um outro departamento para quebrar o galho ali, porque tinha que fazer a operação e estava uma situação caótica. O que os americanos fizeram? Mandaram vir 2 máquinas, porque essa empresa das máquinas era americana, veio 2 máquinas novas, colocaram o mesmo número de série para não ter nenhum histórico de que foi trocado, alguma coisa assim, colocaram a mesma coisa e eles embalaram essas máquinas para levar aos Estados Unidos juntamente com todos os equipamentos, microscópio, etc e tal, do departamento ali da doutora Fátima. Então tudo foi encaixotado, levado para os Estados Unidos e substituído por tudo novo, ou seja, deu um banho de loja ali na equipe da doutora Fátima, em troca de manter o sigilo.